Até o momento, foram propostas 5 alternativas para desenvolvimento da discretização da equação de conservação, incluindo o termo de convecção, o termo de transporte por difusão, considerando um sistema em estado estacionário e unidimensional. As 5 formulações que foram apresentadas, elas podem ser descritas através desta equação que é apresentada aqui, onde nós temos todos os termos da discretização expressos em função dos valores nos pontos nodais, φp, φe e φw. Usando essa formulação generalizada, a equação pode ser escrita na forma tradicional que temos utilizado e as definições dos coeficientes AE, AW e AP são apresentadas aqui, onde deve-se destacar que no termo AE e AW aparece uma função A, que depende do valor absoluto dos números de Peclet nas interfaces E e W, e o valor máximo entre as grandezas, isso aqui é parâmetro flow, que é o produto da densidade do fluido vezes a velocidade dele, no caso, apenas na direção x. Então, essa função aqui representa o valor máximo entre esses dois parâmetros, e essa função A, ela é expressa em função do valor absoluto do número de Peclet, e dependendo do esquema de discretização que foi utilizado, do esquema de interpolação, se for para cada daquelas 5 alternativas que foram propostas, nós teremos diferentes definições dessa função A. Isso é cômodo em termos computacionais, porque possibilita que todas as 5 alternativas sejam programadas e o usuário, então, faça a seleção por uma delas, determinando qual que vai ser a forma dessa função A. Então, para cada um daqueles esquemas que foram propostos anteriormente, essa função A ela vai ser definida em função dessas 5 alternativas que estão apresentadas aqui. O esquema de diferença central, o valor do coeficiente da função A de valor absoluto de Peclet é 1 menos valor absoluto de Peclet, para o upwind ela equivale a 1, e assim por diante, sempre lembrando que essas duas barras verticais, ela é uma representação de uma função matemática que retorna o valor máximo dentre os argumentos que são utilizados nessa função. Então, através da definição dessa constante A, ou dessa função A, nós podemos implementar esses 5 esquemas que estão desenvolvidos aqui. Lembrando que o esquema exponencial ele representa a solução analítica para uma situação unidimensional estacionária com coeficientes constantes e, portanto, ele seria a solução exata do problema caso o sistema se adeque a essas considerações que foram feitas. O inconveniente desse esquema, como foi mencionado anteriormente, é o tempo que é consumido no cálculo das exponenciais. Daí, por exemplo, o surgimento dos esquemas híbrido e power law, que procuram reproduzir esse esquema exponencial de forma aproximada, sem a necessidade de cálculos da função exponencial. Uma maneira interessante de comparar os diferentes esquemas de interpolação que foram propostos vai ser o de comparar os resultados que são obtidos através das equações de discretização para considerações como essa que foram propostas aqui. Nós vamos determinar o valor de φp no ponto nodal em função dos valores de φe e φw que estão sendo especificados. Nesse caso, o valor de Peclet é o produto de ρ vezes U ΔX. Nós vamos considerar a situação que o ΔXe e o ΔXw são iguais, dividido pelo gama, que é o coeficiente de difusão da variável da variável escalar que está sendo analisada. Lembrando que este número de Peclet ele pode apresentar valores negativos ou positivos, dependendo do sinal da velocidade. Então, no próximo slide, o que apresentaremos serão valores do valor da grandeza φp, da variável dependente φp, em função do número de Peclet, calculado para diferentes formulações de discretização. Os valores da variável dependente φp, o valor de φ no ponto P, em função do número de Peclet. Como tínhamos observado, o número de Peclet pode assumir valores positivos e negativos, uma vez que ele depende da velocidade. Então, as curvas que são apresentadas aqui correspondem aos diferentes esquemas de discretização que foram analisados.
Em azul nós temos o esquema de diferença central, em preto o esquema upwind, em vermelho o esquema híbrido, e em verde e num traço preto mais fino o esquema exponencial e power law. Nós observamos que a primeira restrição que deve ser satisfeita por todos esses esquemas é que o valor de φP necessariamente tem que ficar entre 0 e 1, que são os valores de φ nos pontos nodais à esquerda e direita. É fácil constatar que o valor, ou que o esquema de discretização de diferenças centrais, ele vai fornecer valores irreais a partir do momento que o valor do número de Peclet fique fora do intervalo entre -2 e 2. Então ele começa a gerar valores irreais e certamente não seria um esquema geral para ser utilizado, porque muitas vezes nós vamos incorrer em valores de número de Peclet que estejam fora desse limite. Qualquer um dos outros esquemas, eles vão fornecer valores dentro do intervalo que foi especificado, ou seja, valores entre 0 e 1. Nós observamos aqui o esquema upwind, ele aproxima do esquema power law e da solução analítica quando os valores de Peclet vão ficando muito elevados, mas certamente as melhores representações são obtidas pelo esquema híbrido e principalmente pelo power law. O esquema exponencial, que seria a solução analítica, nós já podemos descartar devido à necessidade de muito dispêndio computacional no cálculo das exponenciais. Então, de todos esses esquemas aqui, o power law seria aquele que vai fornecer os resultados com maior nível de acurácia. Os 5 esquemas que apresentamos anteriormente são os esquemas mais tradicionais encontrados na literatura. Alguns esquemas mais recentes e mais avançados foram propostos mais recentemente. Um deles é o esquema Quick, aqui tem o significado das iniciais dele em inglês, e esse sistema ele utiliza uma interpolação que é baseada numa função quadrática considerando 3 pontos para a estimativa do valor da interface entre os volumes de controle. Esse esquema vai ser visualizado graficamente no próximo slide. Aqui tem uma visão gráfica de como é que é implementado esse esquema Quick. Nós temos aqui o valor da função φ ao longo da direção x e aqui os diferentes pontos nodais, oeste, o ponto P, o ponto a leste, aqui um ponto a leste do ponto leste, aqui um ponto a oeste do ponto oeste. O que o esquema Quick utiliza como função de interpolação é apresentado nessa sequência nessa série de equações. Aqui o φ na face, numa determinada face, que separa um volume de controle do outro, ela é calculada através dessa função de interpolação ponderada, considerando, como vemos aqui, 3 nós. Vocês observem que os esquemas que foram apresentados anteriormente, todos eles faziam implementação empregando apenas 2 nós. Esse aqui já utiliza um nó a mais, e certamente deve propiciar um esquema mais acurado. E a definição aqui dos sinais, ela é feita em função do sinal da velocidade. Então, se a face é a face W, nesse caso, considerando o W maior do que 0, o valor de φ na face W seria expresso através dessa equação, e uma análoga no caso de termos uma situação onde o U na face E também é maior do que 0. Então, nesse esquema de interpolação, o que temos é que a expressão do valor da variável dependente no ponto P, no ponto nodal P, fica expressa através dessa equação, onde os valores dos coeficientes AW, AWW e AEE vão depender dos valores das diferentes parâmetros que são apresentados aqui, especialmente em função das grandezas associadas à difusão, que foi definida em slides anteriores,
a parâmetro associado ao escoamento, que é essa variável flow, que é definida como produto da densidade vezes a velocidade. E aqui nós temos, então, as definições das diferentes variáveis, dos diferentes coeficientes a serem utilizados nessa equação. Observe que, anteriormente, eu havia comentado que ela utiliza 3 pontos, e, aparentemente, na equação aqui nós temos 4 pontos, mas é que, na realidade, sempre um desses coeficientes vai se anular, dependendo dos valores de FW e de FE. Então, elas sempre utilizam 3 pontos para fazer a interpolação e determinar o valor no ponto nodal P, utilizando os vizinhos adjacentes. Mais uma vez, o termo AP ele vai incluir uma diferença entre FE e FW, que necessariamente vai ser igual a zero quando o perfil de velocidade satisfizer a equação da continuidade. Então, nós vamos satisfazer o critério da soma dos coeficientes e todos esses coeficientes aqui vão apresentar sinais positivos. Apesar de eu ter mencionado no início destes vídeos, deste curso, que não se tratava de um curso sobre algum software comercial específico, eu julguei interessante apresentar as alternativas que estão disponíveis no software ANSYS CFX, que é um software comercial que nós dispomos de uma licença ou de várias licenças acadêmicas aqui no nosso departamento. Nesse software, o esquema de interpolação na interface, ele utiliza a definição que é apresentada aqui, onde φ representaria o valor de φ no ponto nodal a montante, e com a soma de um parâmetro beta, cujo valor varia entre 0 e 1, e é função do esquema de interpolação que vai ser utilizado, e de um gradiente da grandeza φ, e aí diferentes esquemas são implementados dependendo de como o beta e como o gradiente de φ são avaliados. Se é utilizado o esquema upwind, ele é implementado arbitrando um valor de beta igual a zero. Esse valor é um dado de entrada que é utilizado na hora de configurar a simulação utilizando esse software. Há outros esquemas que podem ser implementados, que são esquemas mais avançados, que vão envolver um maior número de nós. Então, neste caso, a gente tem um esquema que é um esquema chamado de Specify Blend, onde o valor de beta é escolhido pelo usuário, um valor intermediário entre 0 e 1, e quando ele é implementado, o gradiente, na realidade, é a média do gradiente dos pontos nodais, considerando os nós adjacentes ao ponto que está sendo analisado. Um outro esquema mais acurado é o esquema de High Resolution, onde há uma rotina para o cálculo deste parâmetro B, é uma rotina que foi baseada num algoritmo proposto por esses dois autores. O valor de beta ele é calculado, normalmente ele é próximo de 1, mas ele é um parâmetro que é determinado pelo próprio software, e o gradiente ele é uma média dos gradientes da variável φ na direção do nó a montante. Esse esquema aqui é um esquema mais acurado, mas é um esquema menos robusto. Então, normalmente, em simulações mais elaboradas, o que se faz habitualmente é utilizar um esquema mais robusto para desenvolver as soluções iniciais, utilizando, por exemplo, o esquema upwind. Depois que se tem uma solução inicial já com algumas indicações do comportamento da função no interior do domínio, é possível fazer a migração para esse esquema de High Resolution para aí conseguir uma solução com um nível de acurácia mais elevado. Até o momento, nós implementamos um esquema de discretização apenas para uma situação unidimensional. É lógico que é conveniente passarmos a ter formulações para sistemas bi- e tridimensionais e, finalmente, incluirmos os termos fonte e o termo de acúmulo também. Então, ainda trabalhando com a formulação bidimensional, nós podemos definir fluxos
equacionados em função de uma variável J, que vai ser o soma dos fluxos por convecção e difusão, e reescrevermos a equação de conservação nessa forma que é apresentada aqui. Observe que nesse caso já foi incluído o termo de acúmulo, os termos de transporte por difusão e convecção que estão embutidos nestes fluxos e o termo fonte. Esses parâmetros J que estão apresentados aqui, eles são definidos em função da soma das contribuições do transporte convectivo e do transporte difusivo. Então, utilizando essa formulação e agora considerando uma malha em duas dimensões, é possível discretizar a equação de conservação para uma situação agora transiente, possivelmente transiente, bidimensional, incluindo o termo fonte também. A malha e os fluxos considerados nesse caso estão representados aqui de forma esquemática. Vocês observem que apareceram mais dois vizinhos. Eu estou utilizando a mesma notação que é adotada no livro do Patanca. Então, temos o ponto nodal P, o vizinho à esquerda e à direita, oeste e leste, o vizinho acima, norte, e o vizinho abaixo ao sul. Aqui os fluxos J nessas diferentes interfaces, considerando as duas contribuições da convecção e da difusão. Então, se procedermos à integração destes fluxos, estabelecemos o balanço da grandeza que estamos analisando dentro desse volume de controle, nós obteremos as formulações de volumes finitos para o princípio de conservação da grandeza que está sendo analisada. Procedendo então a essa integração ao longo do volume de controle, nós obtemos para o termo de acúmulo essa parcela que está aqui, lembrando que o superescrito zero está se referindo às condições num instante de tempo t, e os valores que não têm superescrito estão se referindo a um instante de tempo t mais ΔT. Isso num caso de um problema transiente. Aqui os fluxos estimados ao longo das quatro faces do volume de controle, e aqui já o termo fonte discretizado. Seguindo o mesmo procedimento, nós podemos fazer a integração da equação de continuidade, agora incluindo o termo de acúmulo também. Então, temos a parcela de acúmulo, que está associada a uma variação da densidade ao longo do tempo, e essas parcelas aqui se referem aos fluxos de massa ao longo das quatro faces que delimitam o volume de controle. Nesse caso aqui, os valores de FF, WFN e FS são calculados através dessas quatro expressões que são apresentadas aqui, que dependem dos valores da densidade, da velocidade e da área perpendicular à direção ao longo da qual está ocorrendo o transporte. Como estamos fazendo uma formulação em duas dimensões, o parâmetro ou a espessura perpendicular aqui à direção da tela está sendo considerado como unitária, por isso que aparece apenas ΔX e ΔY no cálculo dessas áreas. Então, a expressão para discretização em duas dimensões fica nessa forma final que é apresentada aqui. Isso aqui é o valor de φ no ponto nodal P, em função dos valores nos pontos nodais adjacentes, e aqui as definições dos diferentes coeficientes para os pontos nodais e também para a discretização do termo fonte. Observe que aqui já foi utilizada aquela notação geral que permitirá implementar alguns daqueles esquemas de discretização ou de interpolação que foram analisados anteriormente. E aqui, finalmente, a definição do coeficiente para a variável P. O AP0 aqui está associado ao valor da densidade, multiplicado por ΔX, ΔY sobre ΔT, lembrando mais uma vez que o superescrito zero se refere às características, os valores dos parâmetros no instante de tempo t, e essa equação é utilizada para calcular o valor de φp no instante de tempo t mais ΔT. Nas equações que foram apresentadas no slide anterior, nós temos as definições para os parâmetros associados ao transporte por difusão e os parâmetros associados ao transporte por convecção expressos em função do número de Peclet. Então, cada um deles vai depender do coeficiente de difusão da variável que está sendo analisada. E aqui a relação do Peclet, que é o valor do flow, né, que foi definido em slides anteriores,
dividido pelos respectivos valores associados à difusão. Então, com essa formulação, nós temos uma equação geral que pode ser utilizada para a discretização da equação de conservação de uma variável escalar φ em um sistema transiente com a presença de termo-fonte, mas ainda limitada a uma situação bidimensional. No próximo vídeo, nós faremos a formulação para um sistema em 3 dimensões.